Eu vou morrer? O garoto me perguntou enquanto era levado para a sala de operação. Era uma pergunta que eu tinha ouvido milhares de vezes antes, mas respondê-la com sinceridade não tinha se tornado mais fácil, mesmo depois de anos no hospital. Claro que não, vamos consertar você imediatamente. Eu menti. Ele foi esmagado em um terrível acidente de carro e, embora nós colocássemos todos os nossos esforços para salvar sua vida, a esperança era um recurso limitado. O fato de que ele ainda permaneceu consciente, apesar de perder a maior parte do seu sangue, era bizarro o suficiente. Mas depois de 10 anos no trabalho, nada mais me surpreendeu. O anestesiologista rapidamente o colocou sob pressão enquanto nós nos lavávamos para a cirurgia. Damien seria o cirurgião, um especialista em casos de politrauma, e eu ajudaria. Assim que o abrimos, trocamos um olhar de decepção. Não havia nenhuma chance de ele sobreviver à cirurgia. Apesar de nossa falta de fé, tentamos nosso melhor, mas depois de apenas meia hora na mesa, seu coração parou. Como ele ainda estava vivo quando chegou? Damien perguntou. Ele anunciou a hora da morte e nos deixou para limpar a bagunça. Eu assumi a responsabilidade de limpar a criança para o necrotério, uma tarefa que já havia feito inúmeras vezes antes. Não era algo que eu gostasse pessoalmente, mas para mim era a última chance de homenagear os mortos. O garoto não deveria ter mais que 15 anos, pelo que eu vi. Ele ainda estava começando a aprender a dirigir. Sem experiência e tentando sua primeira viagem em uma estrada escorregadia, ele conseguiu desviar para uma vala. Seu pai morreu com o impacto, mas ele mesmo viveu o suficiente para enfrentar uma cirurgia. Quando coloquei a agulha em seu abdômen aberto, seu corpo se contraiu por um momento. E tirei a agulha surpreso, me perguntando o que havia causado um espasmo post-mortem. Então o menino, de repente, ofegou quando seus olhos se abriram. Ele soltou o grito mais violento que se possa imaginar quando ele, de repente, voltou à vida. Me ajude! Ele implorou com uma voz gutural, enquanto eu cambaleava em pânico e escorregava pelo chão. Chamei por ajuda e o resto da equipe veio correndo para a sala de operação. Cada um em pânico ao testemunhar o grito do menino morto na mesa de operação. Sua coluna estava fraturada, então, embora ele gritasse em agonia, ele não podia fazer nada para se mover. O anestesiologista rapidamente tentou sedá-lo enquanto examinávamos seu corpo. Apesar de todas as evidências apontando o contrário, seu coração não havia começado a bater novamente. Ele deveria estar morto. Comecei as compressões torácicas, tentando desesperadamente fazer seu coração bater. Eu me encolhi ao som de suas costelas quebrando sobre as minhas mãos, e os gritos do menino se transformaram em gargalhadas, pois ele era incapaz de respirar fundo. Não está funcionando! O anestesiologista gritou ao dar à criança uma segunda dose de propofol. Claro, sem um coração funcionando, não haveria como a droga fluir em suas veias, mesmo quando eu tentasse o meu melhor para bombear para ele. Depois de 1 hora de compressões, o chefe da cirurgia interveio e ordenou que parássemos. Nesse ponto, causamos mais dano do que ajudamos. O que está acontecendo comigo? O garoto gaguejou ainda inconsciente. Nenhum de nós respondeu, não conseguíamos encontrar palavras para descrever a visão horrível diante de nós. A maior parte do pessoal havia saído devido à visão. Enfrentamos muitos desafios em nossas carreiras, mas nada parecido com isso. Qual seu nome? Perguntei, apesar de já ter visto no arquivo. Eu só queria que ele se concentrasse. Brian Dawson, ele respondeu. Respirei fundo, fazendo o meu melhor para manter a compostura. Você sofreu um acidente, Brian. Seus olhos correram freneticamente ao redor da sala quando ele começou a perceber onde estava. Ele tentou levantar o pescoço, mas devido à fratura na coluna vertebral, ele ficou completamente paralisado. Eu não posso me mover. Eu não posso me mover. Aproximei-me, ficando diretamente em cima dele. Brian, seu coração não está batendo.
O chefe de cirurgia, Jorge, agarrou-me pelo ombro e sussurrou em meu ouvido: "Precisamos isolar o centro de cirurgia. O que quer que esteja acontecendo aqui está além da nossa compreensão e pode ser contagioso." Ele correu para a sala de preparação e pegou o telefone. Pela porta de vidro, não consegui ouvir o que ele disse, mas presumi que estivesse chamando a segurança para fechar a enfermaria. E quanto ao meu pai?" Brian perguntou, tentando conter as lágrimas. Fiquei surpreso com sua pergunta. Eu tinha acabado de dizer a ele que seu coração estava destruído e que estava essencialmente morto, mas sua primeira preocupação era com relação ao pai. "Sinto muito, Brian. Ele faleceu com impacto." Ele soluçou baixinho. Então, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, não vou?" Eu não sabia o que dizer. Nunca estive em situação semelhante, então apenas dei a única resposta que achei que poderia ser de algum conforto. "Você não está sozinho. Eu vou ficar até o fim." Jorge fechou rapidamente a sala de cirurgia e o Centro de Controle de Doenças há muito havia sido alertado de nossa situação. Não tínhamos nada a fazer a não ser esperar e orar a qualquer Deus para que Brian não fosse contagioso. Eu já havia se disposto, então examinei Brian, verificando se havia alguma chance de melhorar sua situação. "Você pode sentir isso?" Eu perguntei enquanto verificava todos os seus membros. Não sinto nada, mas dói muito." "Onde exatamente dói?" "Em todos os lugares. Por favor, faça alguma coisa." Dei Brian uma dose de fentanil, mas sem nenhum batimento cardíaco para movimentar a droga, não tinha esperança que fizesse algum efeito. Para mantê-lo distraído da dor, perguntei coisas mundanas sobre a vida. Quais eram seus hobbies, coisas de família. Ele foi inteligente o suficiente para perceber minhas intenções, mas concordou com isso. Ou por medo, ou porque ele realmente esperava que alguém pudesse salvá-lo. Horas se passaram enquanto esperávamos que alguém nos dissesse o que fazer. Metade da equipe cirúrgica havia sido colocada em quarentena, com medo de estar infectada. Finalmente o CDC chegou ao local, totalmente equipado com trajes hazmat. Eles nos permitiram levar Brian a seu próprio espaço. Uma sala de pré-operação foi evacuada para que ele pudesse ficar um pouco confortável. O resto de nós seria colocado no consultório cirúrgico enquanto a situação era avaliada. Decidi ficar com Brian. Ninguém deveria sofrer sozinho, especialmente com os agentes do CDC sondando-o com todos os tipos de agulha e coletando amostras. A única razão pela qual eles me permitiram ficar foi porque eu o mantive relativamente calmo. Conversamos durante a noite, depois que os procedimentos foram concluídos. Não consegui dormir e duvido que Brian fosse fisicamente capaz disso. Meus olhos estão um pouco estranhos." "Eles doem?" "Não. As bordas estão meio borradas. É estranho." Saí para falar com Jorge, que ainda estava trabalhando 24 horas, ligando, certificando-se de que os outros pacientes fossem redirecionados para outro lugar. "E se colocarmos a criança em uma máquina de coração ou pulmão?" Jorge deixou o telefone por um momento e suspirou. Então o quê? Ele não tem fígado funcionando? Sua aorta está cortada em pedaços e seus intestinos destroçados. Mesmo se nós tivéssemos um novo coração, ele nunca sobreviveria. Basta fazer-lhe companhia enquanto pode." Eu sabia que ele estava certo, mas parte do meu conhecimento profissional foi posto de lado devido à natureza insana da situação. "Médico!" Brian gritou. Corri para o lado dele. Não consigo ver! Eu não consigo ver!" Peguei uma lanterna e examinei seus olhos. Ambas as pupilas não respondiam e seus olhos começaram a quase esvaziar, o que era um dos estágios de decomposição. Brian começou a apodrecer. "Por favor, estou com tanto medo." Brian era um garoto corajoso, mas começou a perder a compostura como todos os outros na enfermaria. Continuei falando com ele, mas a verdade inevitável era que se ele continuasse se decompondo, ele logo perderia todos os seus sentidos, o tempo todo estando consciente para experimentá-lo. Por mais horrível que possa parecer, implorei que isso pudesse finalmente permitir que ele falecesse. Continuamos conversando. Perguntei-lhe se queria ligar para alguém, mas como já sabia dos outros, a mãe de Brian morrera durante o parto e o pai sofrera o mesmo acidente que ele.
Enquanto conversávamos, a voz de Brian ficava cada vez mais alta, como se ele estivesse lutando para ouvir. Você está bem? Está me ouvindo bem? O que você disse? Sua audição piorou em minutos, passando de prejudicada à surdez, antes mesmo que eu pudesse começar a ajudar. Como ele era cego e surdo, não tínhamos mais como nos comunicar. Independentemente das minhas tentativas, não consegui confortar a criança moribunda e o CDC rapidamente decidiu que minha presença se tornara desnecessária. Brian continuou gritando de terror e agonia depois que eu saí. Cada segundo que passava, seu próprio corpo começava a se digerir e nada que pudéssemos fazer aliviaria a dor. Pela manhã, seus gritos haviam silenciado. Eu invadi a sala para desespero dos agentes. Brian foi conectado a centenas de cabos, monitorando seu coração, cérebro, músculos e valores vitais. Claro, seu coração não mostrou atividade e a deterioração progrediu para paralisar todos os seus músculos. Ele se acalmou não porque a dor tinha ido, mas porque ele não era mais capaz de gritar. A única parte do seu corpo ainda funcionando era seu cérebro. O que diabos aconteceu? Tire-o daqui! Um dos homens exigiu. O outro concordou, mas saiu comigo para explicar a situação. Você não precisa se preocupar em ser contagioso. Vamos suspender a quarentena em um momento. Ele parecia estranhamente sombrio enquanto falava essas palavras. E Brian, o que vai acontecer com ele? Ele ainda está consciente, mas não tem mais função respiratória. Portanto, não temos meios de comunicação. O cérebro ainda estava vivo, cego, surdo e mudo. Ele teve que sofrer na solidão, sem poder morrer. Quanto tempo ele tem que sofrer? Saberemos mais quando o movermos para nossas instalações especializadas. O agente sênior, CDC, exigiu que seu colega ficasse quieto antes que eles pudessem me dizer qualquer outra coisa. Eles saíram com o Brian, cobrindo-o em uma cápsula hermética, para que ninguém visse os horrores que acabaram de ocorrer em nossa enfermaria cirúrgica. Assim que a quarentena foi suspensa, voltei para casa para escrever minha carta de demissão. Eu tinha um contato bem conectado dentro do CDC, mas ao tentar obter mais informações, ele alegou que nenhum caso desse tipo havia sido apresentado a eles. Ninguém jamais havia sido admitido em suas instalações com o nome Brian Dawson. Cerca de um mês depois, um advogado acompanhado por um médico apareceu na minha porta com um monte de documentos, tudo em relação ao sigilo médico do paciente. O advogado parecia cansado, trabalhou até os ossos, como se já tivesse feito muitas dessas viagens antes. Ele me pediu para assinar os documentos e nunca mais falar sobre isso, dizendo que eu perderia minha licença médica se o fizesse. Não que isso importasse para mim. Eu desisti desse campo para sempre. O médico me deu uma injeção. Ele me disse que a doença de Brian não era desconhecida para eles e que era extremamente contagiosa, mas apenas após a morte. Ele explicou que metade da população está infectada com uma doença que mantém o cérebro consciente por horas, até dias após a morte. O caso de Brian foi especial no sentido de que ele realmente manteve alguma função motora e foi capaz de falar conosco. A injeção dada não foi uma cura, apenas me impedirá de espalhar a doença. Mas quando eu morrer, terei um destino semelhante ao de Brian. Eu só espero que alguém fique comigo quando isso acontecer. Olá a todos! Este episódio só foi possível graças ao Anchor. Você conhece o Anchor?
O Anchor é a plataforma totalmente gratuita que eu utilizo para estar divulgando os meus podcasts. O Anchor possui ferramentas de criação que permitem você criar o seu próprio podcast e editá-lo diretamente do seu celular ou do seu computador. O Anchor também distribui para você nas mais diversas plataformas de podcast, como o Apple Podcasts, o Spotify, Google Podcasts, Breaker e muito mais. Você consegue fazer dinheiro com o Anchor com o mínimo de audiência. O Anchor é tudo que você precisa em um único só lugar para começar a ganhar dinheiro fazendo o seu podcast. Baixe já o Anchor gratuitamente no seu celular e comece a fazer o seu podcast. Anchor, tudo que você precisa para criar o seu podcast. Olá, e muito obrigado mais uma vez por chegar ao final deste episódio. Chegar até aqui depois de ouvir o recadinho do patrocinador. Bom, qualquer dúvida, elogio, hate ou spam, você pode entrar em contato comigo me mandando um e-mail para contato@rageste.com, que vai estar linkado na descrição deste episódio. Caso esteja me ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de me apoiar e me seguir nas principais plataformas de podcast que também estão linkadas no post. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e sem mais enrolação, até o próximo episódio.